Amém, amados irmãos, amados amigos. É com muita alegria que eu tô aqui hoje para compartilhar mais uma palavra com você. E a palavra que eu tenho para compartilhar com você hoje é uma palavra de libertação, é uma palavra que me serviu muito, é uma palavra que me ajudou, né, a estar desenvolvendo o meu propósito. Porque cada um de nós que está aqui nessa terra, nós temos um propósito. Nós não nascemos somente, né, para nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Também é o propósito de Deus nas nossas vidas. Porém, não é somente isso. Nós temos um propósito que vem dentro do nosso coração, que a gente está fazendo algo para Deus aqui nessa terra. Porque nós não nascemos sem a permissão de Deus, né? Porque lá no Salmo 139, diz que o Senhor nos entreteceu dentro do ventre da nossa mãe, Ele nos colocou ali. E nós vimos aqui carregando um propósito. E o mínimo que a gente pode estar fazendo desse propósito é estar levando a palavra de Deus adiante. Só que muitas coisas no nosso caminho acabam nos impedindo de estar cumprindo esse propósito. Muitas vezes são distrações, muitas vezes são amizades, muitas vezes são encargos do caminho, até mesmo o trabalho, o dia a dia, a correria, são muitas coisas que acabam nos impedindo de cumprir esse propósito. Muitas vezes nós achamos que estar cumprindo esse propósito, que servir a Deus, a gente pensa que é difícil, você pensa que é muito difícil, você pensa que vai ser um fardo a mais que você vai ter que carregar, porque você vai ter que estar estudando, porque você vai ter que estar indo à igreja, porque você vai ter que estar buscando. Só que esse conceito, quando a gente começa a desenvolver esse propósito, ele muda. Ele se torna alegria, ele se torna orgulho, ele se torna um prazer. É um prazer buscar cada dia mais conhecimento. E uma das coisas que me impedia de estar levando a palavra de Deus adiante é porque eu não me achava capaz de estar fazendo, né, isso. Eu achava que eu não tinha conhecimento bíblico suficiente, né, para estar levando adiante. Foi quando eu ouvi uma frase onde diz assim que nós não precisamos de todo o combustível para começar uma viagem, né? Então, assim, nós não precisamos de todo o conhecimento para estar levando adiante. De pouquinho em pouquinho a gente pode estar levando o que a gente vai aprendendo. E quando eu descobri também que as pessoas que mais conhecem a Bíblia no mundo, isso não passa de 10% de conhecimento, porque a Bíblia ela é cheia de mistérios, existem tantas coisas que o homem não consegue revelar, né? Somente Jesus é quem vai nos revelar todos os mistérios. Só que além disso, existe algo que nos impulsiona ainda mais a não concretizar o nosso propósito aqui na Terra, que é a aprovação do outro, a aprovação das pessoas, porque nós, seres humanos, infelizmente, nós dependemos muito da aprovação do outro, nós nos importamos muito com o que o outro pensa a nosso respeito, nós deixamos de cumprir metas, nós deixamos de fazer determinadas coisas nas nossas vidas porque nós nos preocupamos com o outro, né? E para cumprir, para seguir a palavra de Deus não é diferente. Nós vamos ler aqui em Gálatas 1:10 o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito disso. Gálatas 1:10 diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Quando a gente consegue decifrar o que esse versículo diz, é uma ficha que cai nas nossas vidas. É uma ficha que cai que você pensa, como assim? Como que eu não pensei nisso antes? Quanto tempo eu fiquei aqui com a minha mente bloqueada, né? Porque simplesmente a ficha não caía.
tudo, absolutamente tudo o que nós fazemos nessa vida, nós não devemos fazer a nós mesmos, quanto mais ao outro. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós devemos fazer a Deus. Nós devemos fazer de acordo com a aprovação de Deus. Se Deus aprova, não tem por que se importar com o que o outro vai pensar. Falando por mim, quantas vezes eu já pensei antes em estar fazendo isso aqui, em estar compartilhando a palavra de Deus. Só que vinha na minha mente tantos bloqueios que não me deixava seguir, e um era esses, porque eu pensava, e muitas vezes, infelizmente, você pensa nas pessoas mais próximas. Você pensa assim, nossa, mas fulano vai ver o vídeo e ele vai rir de mim. Ah, mas aquela pessoa vai ver o vídeo e ele vai falar, ah, não, mas fulano tá se achando. O que que o fulano quer com isso? O que que ele tá querendo ganhar com isso? E essas coisas nos impedem de avançar. E isso eu tô falando na área espiritual, mas é em todas as áreas das nossas vidas, né? Às vezes, tantas coisas que a gente poderia levar adiante, nós simplesmente não fazemos porque a gente acha que o outro não aprova. Ou às vezes as pessoas se submetem a determinadas situações para ser aceito em um determinado ambiente, em um determinado local. E não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente viva aqui, nessa vida, de qualquer jeito. Todos nós vimos aqui com um propósito. E nós temos que buscar cumpri-lo. E tudo é para Deus. Nós não temos que nos importar com o que o outro vai achar, se o outro vai rir ou deixar de rir. Se você colocar diante de Deus e você se sentir em paz, pronto. Ninguém precisa aprovar. Ninguém precisa dizer se sim ou se não. Você só tem que fazer, porque você está fazendo para Deus e Deus se agrada quando você faz para Ele. Deus se agrada quando você abre seu coração. E quando você faz para Deus, você está fazendo para o outro, até mesmo para aquele que às vezes você pensou que ia rir de você, que ia falar alguma coisa de você, até para ele. Porque em algum momento você vai estar levando uma palavra que vai confortá-lo. Então, o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo que é assim, essencial na nossa caminhada, porque é ele que nos ensina como ser um ministro da nova aliança, porque Jesus deixou o ministério da nova aliança e o desejo dele é que nós sejamos os ministros dele. E o apóstolo Paulo nos ensina isso, ele nos ensina a nos moldar, a nos transformar, a ser pessoas melhores, né? Ele nos mostra a ter intimidade com Deus, porque nós não conseguimos avançar se nós não tivermos intimidade com Deus, né? Porque uma coisa é falar, nós não devemos somente estar falando, eu vou fazer isso para Deus, né? Eu vou fazer aquilo. Não, nós devemos viver, né? O que a gente fala, nós devemos sentir dentro do nosso coração, nós devemos buscar viver em paz dentro da aprovação de Deus, dentro da aprovação de Jesus, dentro do que Ele quer para cada um de nós. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui para você, que é a mensagem que caiu a ficha para mim, é faça para Deus o quanto antes. Nós nunca sabemos o nosso dia de amanhã, nós nunca sabemos quanto tempo nos resta. Às vezes a gente fica tardando e a gente fala, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, só que o tempo que nós temos aqui, nós não sabemos, só Deus é quem sabe. Então, vamos aproveitar o nosso hoje, vamos nos colocar diante de Deus, vamos perguntar a Ele qual é o propósito dele em nossas vidas, o que Ele quer que a gente faça para Ele aqui na terra, porque cada um de nós temos alguma coisa que o Senhor quer que a gente faça. Às vezes não é que todo mundo vai sair por aí pregando, não sei quantos bilhões de pessoas pregando para eles mesmos, não. Às vezes Deus só quer que você fala para um colega de trabalho que Jesus ama ele. Às vezes Deus quer que você só fale no seu grupo familiar a importância de Deus em nossas vidas. Às vezes Deus só quer que naquele negócio ali que você fale de Jesus para aquelas pessoas, sabe? Às vezes Deus não tá te cobrando nada.
Ele só quer que você leve o nome dele adiante para que outras pessoas venham a conhecê-lo verdadeiramente, para que outras pessoas venham buscá-lo dentro do seu íntimo e que vidas sejam transformadas. Porque quando nós somos transformados, o nosso desejo é que outras pessoas sejam transformadas. Mas nós só vamos conseguir que outras pessoas sejam transformadas se nós levarmos a mensagem adiante. Se nós ficarmos com ela retida aqui dentro de nós, vai ficar só pra gente. A gente não vai transbordar na vida de outras pessoas. Então, vamos fazer o que Deus quer que a gente faça, vamos cumprir o que Deus quer que a gente cumpra, não vamos nos importar. É muito importante que a gente respeite o outro, que a gente se importe muitas vezes com o outro, com o que ele está falando, porque muitas vezes pode ser que as pessoas querem só o nosso bem, mas com relação a fazer para Deus, esperando a aprovação do outro, não, nós não precisamos da aprovação do outro para fazer para Deus. Para fazer para Deus, nós só precisamos da aprovação de Deus. E nós nunca precisamos de muito para começar. Qualquer conhecimento mínimo que a gente tiver é o suficiente para a gente levar adiante, para a gente estar levando esse Deus maravilhoso, né? Porque o amor dele em nossas vidas é tão grande que ele diz que não é tribulação, que não é angústia, que não é a vida, que não é a morte, que irá nos separar do amor dele. Então nada é capaz de nos separar do amor de Cristo, e a gente consegue viver esse amor, né, com maturidade quando a gente se entrega a Ele, quando nós conseguimos abrir o nosso coração e nós conseguimos ter intimidade, porque enquanto nós não temos intimidade é somente superficial, mas quando nós abrimos o nosso coração é surpreendente o que acontece de Deus em nossas vidas, a transformação. Não tem como não vir a transformação. Então, amados amigos, que Deus possa estar dentro do seu ser, que o seu coração esteja aberto para que Jesus fale dentro do seu coração o propósito dele, o que ele quer de você, e que você possa começar já a cumprir o plano dele na sua vida, e que você possa transbordar e que você possa transformar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus, que tenhamos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém.